Olá! Hoje, neste nosso Deep Dive, a gente vai mergulhar nas atribuições do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A fonte é o regimento interno do TJRS, especificamente o artigo 56. A missão aqui é tentar entender, assim, o tamanho do poder e da responsabilidade que ficam concentrados nessa única posição. Eu confesso que, olhando a lista, a variedade de tarefas é surpreendente. Vai desde representar o tribunal, o que é esperado, né? Até, por exemplo, administrar o prédio do Palácio da Justiça. Ou, olha só, analisar pedidos para liberar casamento em situações bem particulares. Bom, vamos tentar desempacotar isso. Olha, o que eu acho fascinante nisso tudo é justamente essa mistura. Porque o regimento, ele desenha uma liderança que é, ao mesmo tempo, tipo um chefe de Estado do judiciário gaúcho, né? Mas também um super administrador e, ainda por cima, alguém com poder de decisão em processos. É como se fosse um centro nevrálgico mesmo, sabe? Essencial para a máquina da justiça funcionar lá no Estado. Exato. Vamos começar talvez pelo mais óbvio, né? A representação e a liderança. O presidente é, assim, a cara do tribunal. Ele representa a instituição perante os outros poderes, a sociedade em geral, e, claro, ele comanda as sessões mais importantes, tipo as do Tribunal Pleno, do órgão especial, onde as grandes decisões são tomadas. E presidir essas sessões, bom, não é só uma formalidade, né? De jeito nenhum. Implica conduzir debates que muitas vezes são bem complexos e que definem desde regras internas do tribunal até a própria composição da corte. Sim. O órgão especial, por exemplo, lida com cada questão administrativa crucial e até julgamentos importantes sobre constitucionalidade. Aí, saindo um pouco dessa parte de representação, a gente entra num lado que talvez seja o mais inesperado para muita gente. O poder administrativo. Que é Gigante. E aqui a coisa fica realmente interessante. A gente está falando de gerenciar orçamento, cuidar do prédio, organizar pauta de julgamento, definir lista de antiguidade de juiz. É quase um trabalho de CEO, né? Porque pensa bem, gerencia concurso para servidor, decide sobre a carreira deles, promoção, remoção, autoriza despesa, tipo passagem aérea para magistrado. É uma gestão do dia a dia, de gente, de dinheiro, de estrutura, que é imensa. Isso mostra que a presidência exige muito mais do que só o conhecimento jurídico, né? Verdade. E essa gestão de pessoas não para nos servidores, né? Ela se estende aos próprios juízes e desembarcadores. Tipo, conceder licença, férias, designar quem substitui quem. Sim, exatamente. E aí a gente já entra numa esfera de supervisão que mexe diretamente com a carreira, com a atividade judicial deles. O presidente é quem processa a aposentadoria, por exemplo, tem um papel em alguns casos na escolha para promoção por merecimento e pode até aplicar certas penalidades. Quer dizer, é uma influência bem direta sobre os colegas. E além disso tudo, ainda tem poderes que impactam diretamente os processos judiciais, né? Por exemplo, essa capacidade de suspender liminares, aquelas decisões rápidas, urgentes, inclusive em ações civis públicas que costumam ser casos de grande repercussão. Ou até executar aqui no Brasil uma sentença que veio lá do exterior. Exatamente. Suspender uma liminar, mesmo que temporariamente, pode mudar completamente o rumo de uma disputa importante, né? E executar sentença estrangeira, isso exige uma análise bem técnica dos requisitos legais. Tem também o poder de mandar as cartas rogatórias, que são aqueles pedidos de ajuda para a justiça de outros países, ou até pedir intervenção federal num município que não está cumprindo ordem judicial. São ferramentas, assim, muito poderosas. Mas tanta coisa na mão de uma pessoa só, isso não cria um risco muito grande de, sei lá, concentração excessiva? Então, o regimento tenta equilibrar isso. Ele prevê alguns contrapesos, né? Certas decisões mais sensíveis, principalmente as que envolvem carreira de magistrado ou questões administrativas maiores, precisam do aval de órgãos colegiados, como o Conselho da Magistratura ou o próprio órgão especial. E tem um ponto que é crucial. O presidente pode e deve delegar várias dessas atribuições administrativas. Na verdade, sem delegar, seria humanamente impossível dar conta de tudo isso.
Entendi. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Fica bem claro que ser presidente do TJRS é muito mais do que um cargo de honra, né? É uma posição que exige uma capacidade imensa de gestão, de representação política e também de supervisão judicial. É liderar, administrar uma máquina enorme e complexa e ainda ter um pé nos processos. Exato. E isso levanta uma questão bem importante sobre o perfil que é necessário para ocupar essa cadeira, né? Gerenciar um poder com tantas demandas diferentes, administrativas, judiciais, políticas, exige um equilíbrio, assim, notável. E a capacidade de delegar bem, como a gente falou, não é só uma opção, vira uma necessidade absoluta para a instituição funcionar direito. Bom, então fica aqui uma reflexão para quem nos ouve. Considerando essa imensidão de tarefas, que vai desde a logística básica do tribunal até decisões que afetam carreiras inteiras e o rumo de processos super importantes, qual seria aquela característica pessoal ou profissional que é absolutamente indispensável para exercer bem a presidência de um tribunal de justiça como esse?